Você sintoniza Vibe Mundial FM 95,7. A rádio que toca a sua vida. Começa agora na Vibe Mundial, programa A Bruxa Tá Solta. Falando sobre terapias integrativas, complementares, holísticas e alternativas. A Bruxa Tá Solta, com a terapeuta e bruxa Daniela Pascoal. Boa tarde, vamos falar mais um tema interessantíssimo. Hoje eu trouxe para vocês o tema compreendendo a aura. Vamos entender o que é, afinal, uma aura. Na espiritualidade, a aura é um campo energético que envolve o corpo de uma pessoa, de um ser, e vai refletir o estado emocional, o estado mental, o estado espiritual desse ser. Eu falo de seres vivos, mas hoje dentro da radiestesia a gente tem uma consciência que a aura ela emana não só de seres vivos. A gente consegue mensurar, vou falar a respeito hoje. Muitas tradições esotéricas, elas acreditam que essa energia ela pode ser vista por pessoas sensíveis ou treinadas, e que ela vai ter várias cores, várias formas de vibrar, dimensões diferentes, às vezes mais espaçada, menos espaçada, cada uma representando, obviamente, um aspecto específico desse indivíduo. Quando a gente fala de ser humano mesmo, a gente consegue ver na questão da construção áurea até diferenças de um ser humano para o outro em termos de energia por causa dela. É um elemento etéreo e imaterial que emana e envolve todos os seres e, como eu falei, também objetos. Muitas vezes esses objetos, eles têm até pelo fato da gente mesmo tocá-los, deixar essa emanação sobre eles. As auras ao redor dos humanos, dos seres humanos, elas são compostas por uma radiação. A gente consegue medir mesmo uma radiação eletromagnética, que é emanada por uma luz. Por isso que você vai detectar ela, por exemplo, numa foto Killian. Quando você trabalha com a radiestesia radiônica, com os instrumentos, como é o caso do Aura Meter, que é o medidor da aura, o caso do próprio Dual Rod, o pêndulo, você consegue fazer essa mesuração, exatamente por causa dessa radiação eletromagnética. Essa luz mais relacionada com a nossa atividade consciente, o pensamento, a nossa criatividade, as nossas emoções, principalmente as emoções, o nosso senso de humor, né? É a parte que pode ser vista a olho nu. Muitas pessoas que têm um processo mediúnico mais aflorado conseguem ver olho nu, mas você não precisa ter um processo mediúnico para ver uma aura. Dá para você treinar e expandir o teu terceiro olho, o teu chakra, e conseguir, através dos exercícios, né, dos treinamentos, das meditações, fazer essa visão. E é interessante porque a gente começa, através disso, observar e nos observar para poder, obviamente, cuidar um pouquinho mais dessa saúde espiritual, que muitas vezes a gente não percebe, né, ou não acredita, ou deixa de lado, e vai afetar, obviamente, se a gente não está bem, com ela muito bem equilibrada, começa a afetar o nosso campo físico. E aí as doenças pegam no nosso campo físico. As energias eletromagnéticas que a aura, né, que rodeiam, né, através da aura o nosso corpo, num campo de forma geralmente ovalada, ela pode se estender por diversos metros. Existem seres, né, como foi o caso de grandes avatares que existiram aqui no nosso planeta, como é o caso de Jesus, de Buda, que a aura deles era quilométrica, era tão grande que eles faziam bilocação, eles conseguiam estar em 2 ambientes ou mais ao mesmo tempo. É interessante para a gente visualizar isso, porque eles conseguiam fazer um trajeto dentro do espaço áurico deles, e muitas vezes existem relatos de Jesus, dele estar numa cidade fazendo, palestrando, falando com as pessoas, e em outra cidade ele ter sido visto, ao mesmo tempo curando outras pessoas. Por quê? Por causa desse fenômeno da bilocação. A aura ela é composta por 7 níveis correspondentes aos 7 chakras no corpo. Cada nível tem uma frequência especial, mas também
vai estar relacionado e afeta os outros níveis em torno. É como se fosse um efeito dominó. Se um não está bem, vai afetar o outro, que vai afetar o outro, assim sucessivamente. E quando isso acontece, principalmente pela forma pensamento, pelas nossas emoções, quando elas estão negativas, e tanto elas quanto o pensamento, a gente começa a fazer espacinhos nessa aura, né? Espacinhos como se fossem furinhos nessa aura, a gente deixa ela toda porosa, e é o que nós chamamos de sangramento áurico. É por esse sangramento áurico que muitas vezes você vai ficar suscetível a receber uma carga energética negativa do outro, como uma inveja, uma magia, ou até mesmo situações em que você entra num ambiente que está pesado, que está denso, você sentir e trazer desse ambiente para si, levar para você ao longo do dia, da vida, às vezes até, ou atrair, às vezes, seres que estão numa frequência um pouco mais densa, mais baixa, exatamente porque você abriu esse campo, né? Você teve esse sangramento áurico que eu coloco, essas pequenas fissuras que trouxeram a possibilidade de um ser que não estava numa vibração tão legal, frequencialmente falando, estar ali junto a você e caminhar junto a você. Os famosos encostos, ou até mesmo, gente, são seres mesmo que às vezes estão perdidos, são andarilhos que não fazem ideia, às vezes que desencarnaram, ou formas de pensamento muito negativas. Principalmente essa época de chuva, que é muito pesada, que o céu fica muito carregado eletromagneticamente, na radiestesia, no Feng Shui a gente fala que para fazer medição são dias muito favoráveis, porque você consegue pegar todos os detalhes ali numa medição. Esses dias, a forma de pensamento da gente tende a ficar um pouco mais negativa, né? Dias de chuva a gente tende a ficar um pouco mais introspectivo. Se você entender que aquilo é um período de purificação, que às vezes até é um inconsciente coletivo que forma essas energias mesmo densas e a chuva vem para purificar, então isso facilita para a gente também. Cada um desses níveis, eu vou falar um pouquinho deles, eles estão ligados a uma parte do nosso ser. Então, o nível físico vai se referir ao nosso corpo físico, à nossa saúde. O nível etérico se refere à autoaceitação, ao amor próprio. O nível vital se refere ao nosso pensamento, nosso lado mais racional. O nível astral vai se referir aos nossos relacionamentos familiares e que muitas vezes, né, descendemos de uma origem mais difícil, mais tóxica. Gente, vamos lembrar que as pessoas são camadas, né? Elas precisam ser cuidadas no físico, no emocional, no espiritual, no mental, no psicológico delas. Então, não estou apontando aqui erros alheios, mas nós temos essas, às vezes, dificuldades familiares. Isso, para a gente atingir nosso espaço áurico, é bem complicado mesmo. O nível mental inferior, que se refere à comunicação mesmo, à verdade, à transparência das informações. O nível mental superior, que vai se referir ao amor divino, ao amor incondicional. E o nível espiritual ou intuitivo, que se refere à nossa conexão com a mente divina. Isso é o que se fala mais. Hoje, em função de vários estudos, inclusive da teoria das cordas, se fala em muito mais níveis do que esse, e até muitos mais graus de corpos sutis. A questão dos chakras mesmo, a gente se baseia muito na terapia holística, na terapia integrativa e complementar, nos 7 chakras, mas hoje, em pesquisas pelo mundo, se tem a consciência que a gente vai ter milhares de chakras no nosso corpo. Claro que, como esses 7 são os mais falados e mais tradicionais, obviamente, a gente recebe uma carga de informação maior sobre eles. Por que nós fazemos uma leitura da aura? Vocês sabiam que, através de uma leitura da aura, você consegue detectar, por exemplo, entre duas pessoas o nível de relação delas? Então, se são compatíveis, se não são compatíveis. Às vezes tem relacionamentos, eu falei de família, né? Relacionamentos familiares de mãe e filho, para poder entender um no espaço áurico do outro, como que reflete num casal, às vezes numa parceria de trabalho, numa reunião de trabalho onde todo mundo está um dentro do espaço áurico do outro, e se um não está em equilíbrio, automaticamente ele vai transferir isso aos demais. Quem nunca, né, teve reunião de trabalho tensa aí, que às vezes tem um colega que não está legal, ou por natureza é uma pessoa mais difícil, ela transmite aos outros. Você pode estar ali, você levantou teu dia cantando, ela transmite aos outros, se você está ali com algum tipo de espacinho, né, de fissurinha na tua aura, a pessoa transfere
muito desse mau humor dela, dessa instabilidade dela para você. Por isso que a gente tem que se cuidar muito. E ler a aura, né, saber ver a aura, faz com que a gente consiga detectar, olha, esse é um momento que você está com um pontinho aí a ser cuidado, a chamar a tua atenção para você já automaticamente se cuidar e não deixar piorar. Como que a gente consegue fazer para ler a aura? Então, quanto mais a gente medita, mais a gente acalma a mente, mais a gente consegue detectar nossa própria energia dos outros. A gente se torna um pêndulo. Você consegue entrar num lugar e perceber que a frequência do lugar está diferente. Você consegue encontrar pessoas e perceber que a frequência dessas pessoas está mais densa. Então, você consegue se cuidar. A outra coisa que eu indico, exercícios em que você passe a olhar em torno do corpo da pessoa. Você vai conseguir ver, quem está me assistindo aqui pelo YouTube hoje ou pelo Instagram da Bruma Magias, você consegue ver, né, todo o contorno da pessoa. E isso, quanto mais você vai fixando o teu olhar, concentrando o teu olhar, mais você treina e vai vendo mais expandido ou não. Né? Hoje, por exemplo, me olhando na minha imagem, eu consigo ver que minha aura está toda azulada, branca azulada, um azul bem clarinho, uma aura bem cristalina. Isto é ótimo porque indica que é um momento que eu estou levezinha, estou legal, né? É interessante que quando a aura está cristalina assim, a gente fala que a gente tem contato com seres mais em evolução, a gente reverbera para a nossa vida coisas que você pensa e acontece. Você entra num campo de merecimento, de gratidão e merecimento, quando temos a aura nessa tonalidade, por exemplo. Através, por exemplo, de sensações energéticas também, a gente pode fazer uma leitura da aura. Existe dentro da radiestesia e da radiônica medidores, os biômetros, que são maravilhosos, e existem pêndulos, os pêndulos cromáticos, que você consegue detectar tonalidades da tua aura também. E a Photokillian, que é a mais conhecida, onde você consegue visualizar. Cada cor da aura está associada a diferentes características e estados do nosso espírito. Por exemplo, o branco vai trazer uma pureza, uma espiritualidade mais elevada, uma conexão com o divino, com o universo. O tom dourado traz uma iluminação espiritual, uma sabedoria, uma proteção maior. O tom azulado, serenidade, intuição, comunicação. Quanto mais cristalino for, mais transparente e puro for esse tom, mais vai falar da nossa intuição aberta. Mais a gente vai ter essa espiritualidade aflorada. A tonalidade verde vai trazer a questão de cura, do equilíbrio para a gente, da compaixão. É muito comum quando a gente faz atendimento de terapia integrativa e complementar, que a gente tenha, né, essa capacidade de utilizar, por exemplo, o reiki como um grande instrumento, que o instrumento, vocês sabem quanto eu falo do reiki, né, quanto eu defendo o reiki aqui, mas ao longo de 31 anos, agora em março, 32 anos na área, quando você aplica uma terapia integrativa, uma cromoterapia, uma radiestesia, você vai perceber muito, muito mesmo dessa questão áurica para as pessoas numa tonalidade mais verde. Vocês vão ver até, gente, que as pessoas relatam quando você faz a aplicação da terapia integrativa. Muitas vezes a pessoa está deitada ali na maca ou sentada. Quando ela termina a terapia, ela comenta: olha, estava tudo tão verde aqui ao meu redor. Ela mesma percebendo de olhos fechados o espaço áurico dela, para vocês perceberem como a questão de sistemas de cura energética são tão eficazes para a gente. O amarelo já traz uma questão de criatividade, do nosso intelecto mais aflorado, da gente estar em estado de contentamento, de alegria. O laranja já traz energia, entusiasmo, traz para a gente o carisma, a forma de comunicação mais empática, a sociabilidade. Já o vermelho fala para a gente ter um pouquinho de atenção. Quando a aura começa com muito espaço vermelho, ela pode indicar que você está passando por um processo de irritabilidade nas suas emoções. Isso vai refletir ali e te desalinhar. Não que a cor vermelha seja negativa, mas em excesso no nosso espaço áurico, ela pode indicar uma defasagem, sim. Uma fuga energética que a gente vai ter que completar de alguma maneira. Inclusive, por exemplo, vocês sabiam que quando a gente sofre a energia de uma inveja de alguém, a inveja, ela é
para o nosso campo uma luz vermelha. Ela vai ativar na nossa aura um vermelho, e geralmente do nosso lado esquerdo. E isso, se você está suscetível a receber, você se abriu e a inveja pegou. Por isso que eu falo que quando você tem esses processos muito que você detecta na tua vida, utiliza a fitoenergia para complementar, como por exemplo um banho de capim-cidreira é maravilhoso, um manjericão roxo também é maravilhoso. Vai fazer com que você, nesse espaço que você recebeu essa energia vermelha, você torne ela azulada. Você transmute com a energia da planta, complementando a tua aura aí. O roxo e o violeta são cores de espiritualidade profunda. Então, quando você olha para alguém que a aura dessa pessoa está nessa tonalidade, indica que ela tem uma mediunidade mais aflorada, que ela está em conexão com planos superiores e que isso vai fazer com que ela seja uma pessoa que, onde ela entre, ela promova uma varredura, uma transmutação do ambiente. É uma pessoa. Vocês já se depararam com pessoas assim que entram no ambiente e o ambiente se torna muito bom, gostoso da gente ficar ali? Geralmente são pessoas que emanam a chama violeta, que eu falo, nessa aura arroxeada. Já o cinza e o preto são tonalidades que pra gente traz bloqueios energéticos. Quando você pega e detecta na pessoa muito dessas tonalidades, essa pessoa está sofrendo emoções muito negativas. Ou ela está numa frequência muito de tristeza, de medo, de muitas vezes assim, covardia. Isso vai fazer com que ela tenha, né, ou até apatia mesmo, ela tenha esses espaços áuricos todos aí penetrados por essa tonalidade. Como que atua uma magia em nossa aura? Isso é bem interessante para vocês saberem. A magia na nossa aura, ela vai ser influenciada pela energia que nos rodeia. Pode ser uma inveja, como eu falei, que é uma forma de você pegar. Pode ser um trabalho de magia. Mas eu não vou falar só de energias negativas da magia, como uma boa bruxa. Eu vou falar da magia num contexto geral. Então, uma magia de cura, de purificação, por exemplo, ela atua removendo as energias negativas. Ela vai restaurar o equilíbrio da aura. Ela vai promover para a gente uma força maior, uma vitalidade. Isso pode ser feito através de benzimento, de rezas, de rituais com ervas, da fitoenergia, de um banho de ervas, né, como eu falei para vocês, de uma purificação, de um reiki, de um sistema de cura, sim, e vai ajudar a purificar. Um deles que eu mais indico para vocês, em termos de fitoenergia, vocês sabem o quanto eu gosto de trabalhar com a fitoenergia, é o banho de alecrim com lavanda ou afosema, que vai atuar em transmutação. Na magia espiritual, vai trazer proteção. Então, por exemplo, vai fortalecer a gente contra ataques espirituais, a inveja, as energias densas. Isso a gente pode trabalhar através de uso de símbolos, de sigilos, de mantras, de cristais, de amuletos, por exemplo. Hoje eu estou aqui, né, com um amuleto meu de olho de tigre, que é um cristal que bane a inveja, né, que retira e protege a gente, além de ser um cristal de abundância, de abertura de caminhos e de aguçar a nossa visão, a nossa vidência. É um amuleto que você pode utilizar aí para barrar o olho grego, o famoso olho grego, né, para barrar essas energias mais nefastas. Como funciona se for uma magia de atração e manifestação? Então, ela pode modificar a vibração da nossa aura para atrair oportunidades. É uma magia de elementos, é uma energia que eu posso utilizar, por exemplo, a chama de uma vela dourada, a chama de uma vela roxa, para visualizar a aura brilhando e visualizando que aquela cor está passando para mim. Claro que sempre com muito cuidado, porque o fogo queima a nossa retina. Então, assim, com cuidado para fazer esse tipo de meditação, sentindo que as energias estão sendo, né, transmutadas e, ao mesmo tempo, estou sendo acolhida pelaquela chama dourada que vai trazer abundância e prosperidade para a minha vida. E a magia negra? E a magia manipulativa? Ela pode enfraquecer, sim, se a gente estiver aberta. Ela pega, sim. Ela cria bloqueios na nossa aura. Dependendo da intenção do praticante, o negócio pega e pega feio. Trabalha, às vezes, com influências de energias densas que podem drenar a gente e podem prender alguns padrões negativos na gente, que a gente repete e que não é nosso. Então, se você é uma pessoa, por exemplo, que está sempre alta vibração, uma pessoa que levanta da cama já saudando o dia e vendo naquele dia uma oportunidade para a tua vida, e de repente você para de ser assim, do nada, cuidado, às vezes pode ter alguma coisa impregnada na tua aura e que você tem, né, ali
criando um laço energético com essa energia indesejável. Então, como que eu faço para romper isso? Forma pensamento, vai trabalhar meditação. Eu falo sempre isso. Respiração. Respiração, pranayamas, gente, são maravilhosos também para a gente entrar aí em equilíbrio. E uma dica que eu vou dar para proteger sempre e fortalecer a nossa aura, procurar essas curas energéticas como o Reiki, sim, porque vai aumentar o fluxo de energia. Você tem uma capacidade de diariamente estar se cuidando ali, se limpando e remover energias que estão estagnadas também, ou que às vezes fizemos um laço indesejável sem querer aí. Também bolhas de luz, meditações com bolhas de luz arroxeada. Isso vai afastar vampiros energéticos da gente, colocar a gente numa frequência mais alta também. Vai ajudar a gente a intervir com qualquer energia que venha má aí para o nosso caminho. Também exercícios que a gente faça com o raio azul de São Miguel Arcanjo, né? Trabalhando o arcanjo Rafael também com seu raio verde de cura, para a limpeza dos chakras, vai fazer com que a gente acabe, né, limpando aí, tendo uma energia mais em equilíbrio. Outra coisa que eu indico para vocês fazerem, vocês podem fazer uma vez por semana, concentrar no chakra raiz, né, no nosso chakra raiz, localizado lá na base da nossa espinha, que é associada à cor vermelha, e imagine isso ancorado à terra, como se seus pés estivessem ancorados à terra, se estendendo abaixo dos teus pés mesmo, uma energia e emanando para você uma fortificação, te banhando de luz dourada, essa energia subindo para o teu corpo, te banhando de luz dourada, chegando até a tua cabeça mesmo e deixando penetrar por todo o teu corpo para que você consiga manter essa luz junto a você. Esse é um exercício rápido que você pode fazer diariamente, que você pode fazer no final do dia, um dia cansativo, um dia de trabalho, um dia que você passa por algum tipo de estresse, faça essa emanação. A Terra, gente, ela traz o centro da Terra, do planeta, nós temos energias eletromagnéticas que conseguem repor a nossa energia. Por isso é bom que a gente vai de vez em quando abraçar uma árvore, caminhar, né, junto à natureza. Ela traz essa energia do nosso centro magnético aqui para cuidar da gente. As possibilidades que você pode ter ao ver, ao olhar para a aura de alguém são infinitas. Hoje eu trouxe um pouquinho para vocês conhecerem e aprenderem a se proteger mais. Proteger a nossa própria aura é sempre bom e importante para ter saúde física, saúde mental, saúde emocional e saúde espiritual. E convido você que queira conhecer um pouquinho mais sobre aura e radiestesia, vim fazer o meu curso de radiestesia de saúde, que é um curso onde vocês vão aprender a origem e definição e aplicação, os tipos de radiestesia, o que é radiestesia, o que é radiônica, quais instrumentos que a gente pode utilizar aí para conhecer as nossas energias, instrumentos e gráficos, os tipos de pêndulo, calibragem, como que a gente convenciona um pêndulo, quais tipos de aurameter que tem, como que eu calibro, como que eu faço convenção mental desses instrumentos de radiestesia e radiônica, entender como trabalhamos o cone, o anel Atlantis, o bastão Atlantis, biotensores, biômetros, esses gráficos medidores aí. E, obviamente, a gente vai ter uma introdução bem grande aos gráficos como o decágono, o escape, o desimpregnador, Iosho, a Luxor, antimagia, para a gente proteger a nossa aura e cuidar da nossa vitalidade. Tem gráficos como o antidor, alta vitalidade, o tetragramaton, que é um gráfico maravilhoso para ambiente, para a gente cuidar da gente também. A placa Reiki, que é focada não só para quem é reikiano, mas para quem é radiestesista pode utilizar, integrando orgonites e cristais também no curso, para que a gente possa aprender, estar sempre com a nossa aura alinhada e ter saúde física, mental, espiritual e, obviamente, emocional, tá bom? Fico por aqui hoje, deixando meu beijo. Entra lá no brumamagias.com no meu site e me segue pelas redes sociais, @brumamagias, aqui pela Vibe Mundial, todas as segundas-feiras com a Bruxa Tá Solta. Também pelo meu Instagram, Bruma Magias, e pelo meu WhatsApp 11 98913 7777. Semana que vem vamos falar de vidas passadas. Beijos mágicos!